Perfeito. Bora lá. Sejam muito bem-vindos na aula de hoje. Hoje, nessa aula, que é o DNA de alto impacto, eu vou estar trazendo para você de forma estrutural como que você pode estruturar o seu modelo de negócio, sua carreira, tudo isso com base no desenvolvimento humano, também com base na área da saúde mental. Para quem não me conhece, eu sou especialista na área da saúde mental, com ênfase nas 5 feridas emocionais, que é rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Então, bora lá, para você entender como que funciona a nossa mente humana. Então, quando a gente vai para a vida empreender, nós vamos para a vida com um modelo mental, com um arquétipo. Essa primeira parte eu vou falar sobre os arquétipos. Existem 3 padrões de comportamento, neurologicamente falando, com base nas 5 feridas emocionais que eu acabei de mencionar, que pode trazer um benefício para a nossa carreira ou pode trazer um malefício. Por quê? Porque quando a gente vai para a vida empreender para prosperar ou trazendo aqui um produto ou um serviço, a gente vai ir com o modelo mental que já existe aqui dentro. Nós não nascemos uma folha em branco, como muitas pessoas falam. A ciência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento. Como a gente herda de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento, nós vamos ir para a vida tomando decisões com base nas nossas experiências de vida e também com base naquilo que nós herdamos. Como a ciência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações de padrões de comportamento, é aproximadamente de 80 a 120 anos de padrões de comportamento reverberando dentro de mim. Daí as pessoas vêm até a mim, liga o ar para mim, por favor, e deixa aqui o controle. As pessoas vêm para mim e falam assim, Cleide, eu oro, eu vou na igreja, eu jejuo, mas eu não prospero e mesmo aplicando princípios, a minha vida não flui, a minha vida não rompe. Eu estou azarado? O que está acontecendo comigo? Não. Como nós herdamos padrões de comportamento do nosso sistema biológico, lembrando que o nosso sistema biológico vai consultar o nosso materno e o nosso paterno. Dentro de mim reverbera a sensação da mãe, sensação do pai, dentro desse sistema. Depois nós vamos ir para a vida tomando decisões com filtro mental daquilo que nós tivemos de experiência na infância. Se na nossa vida, pega a chave, porque eu vim de um contexto muito escasso mesmo. Para quem não sabe, algumas pessoas já me conhecem, eu sempre conto esse testemunho para trazer clareza. Eu vim de uma família muito escassa, de uma família que teve muitos conflitos financeiros. Eu vim de um barraco da favela da Zona Norte de Sorocaba. E quando meu pai rompeu um pouquinho financeiramente, que ele queria dar uma casa para minha mãe, ele sofreu um assalto e ele veio a óbito. E aqui eu já estou entregando a aula para você. Ele veio a óbito com 11 anos. Quando ele subiu um pouquinho financeiramente, ele foi assaltado e veio a óbito. E o que a minha mente inconsciente associou? Pega a chave aqui que eu já estou entregando ouro para vocês. A nossa mente não trabalha com raciocínio lógico. A nossa mente trabalha com símbolos. Se na minha mente, pega a chave, o símbolo de prosperidade veio acompanhado com algo doloroso, perigoso, é muito provável que o indivíduo não prospera. Por quê? Porque na mente, ela não associa que dinheiro é bom para mim. Ela associa a sensação herdada. Então, quando o meu pai foi vítima de um assalto, inconscientemente, eu associei, olha aqui, associação. E fazer dinheiro é perigoso. Algumas pessoas estão aqui dentro, depois você pode relatar para mim. Elas vão... Gente, tem alguém com o microfone ligado, acho que é a Josefinha. Tem alguém, aliás, tem pessoas que quando ela, vamos falar de dinheiro, quando ela olha para a vida financeira dela, a sensação que o dinheiro traz vai revelar algo. Quando a minha experiência dolorosa olhava para o dinheiro, associava perigo, e eu
procrastinava de modo inconsciente. Como? Quem aqui já percebeu que existe uma voz compulsiva na mente? Essa voz compulsiva na mente consultava os meus padrões inconscientes, a dor. Eu falo isso na minha mentoria. Tem até um exercício que eu falo, o exercício da voz compulsiva. Então, quando eu estava num ambiente desafiador, vinha aquela vozinha, sai daí, você não é bom o suficiente, você não é inteligente, você não vai dar conta, aí é perigoso, aí é arriscado. Automaticamente, eu dava um jeito de me auto-sabotar e literalmente eu fugia. Quem vive fugindo de ambientes desafiadores, seja na vida profissional ou na vida pessoal, tem uma demanda emocional para ser tratada, tem um bloqueio, tem uma trava. E esse indivíduo, ele vai viver escasso, por quê? Porque ele está consultando uma memória inconsciente. Da onde? Do passado. E eu vou falar agora, vou entrar na aula, 3 arquétipos. Existem 3 arquétipos, com base nisso que eu estou falando, que traz a representatividade daquilo que eu herdei do meu passado. Olha que forte. O primeiro arquétipo de um líder inconsciente que vai para a vida consultando os seus padrões inconscientes é aquele líder que tem o padrão vitimista. Como que é esse líder que tem um padrão vitimista? É aquele líder que vai viver se justificando. Olha como que ele vai para a vida. Ele não percebe, mas ele vive reclamando. Ele reclama da vida, ele reclama do mercado, ele reclama que ninguém apoia ele reclama que tudo que ele faz dá errado. Olha que forte. Ele reclama, ele culpa, aliás, ele culpa a equipe, ele culpa a economia, ele culpa a concorrência. Esse indivíduo, ele vive falando que tudo é difícil. Por quê? Porque no inconsciente dele, ele tem uma ferida. Que ferida que ele tem? Ele tem a ferida do abandono. Pega a chave aqui, ó. Quem vive reclamando, além de não prosperar, está consultando uma ferida. Que ferida é essa? A ferida do abandono. Como que esse indivíduo vai prosperar? Se no inconsciente dele, ele se sente pequeno. Quem tem a ferida do abandono é aquele indivíduo que não foi alimentado afetivamente. Ou seja, ele acha que o outro deve algo para ele. Ele vai se colocar numa posição de pequeno, vai se vitimizar, vai se fazer pequeno para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que ele quer. Mas esse comportamento inconsciente só vai trazer estagnação financeira. Como que esse padrão inconsciente trabalha? Ó, ele terceiriza responsabilidades emocionais. Quando ele não culpa o cenário, ele continua culpando os outros, ele não avança. No mundo dos negócios, ele não sabe tomar decisões estratégicas, ele vai ser, ou ela vai ser sempre um procrastinador, vai ter dificuldade de mudança, ele vai achar dificultoso mudança, não vai sustentar o crescimento. Por isso que eu trabalho profundamente na mente de líderes e empresário, para quê? Para achar o causador primário disso, porque isso daqui é um comportamento defensivo. Do que, Cleide? De alguém que se sentiu pequeno lá na infância e hoje vai para o mercado de trabalho com esse posicionamento. O que esse indivíduo vai atrair? Além de atrair ambientes escassos, vai atrair liderança, ou ele é esse próprio líder, liderança que aproveita dele. Por quê? Porque a ferida emocional que ele carrega está reverberando como se fosse um sinalizador. E se você não trabalhar essa raiz do inconsciente, você vai viver escasso. Olha outro arquétipo. Eu vou falar 3, já falei um. Eu falei o arquétipo do vitimista, agora eu vou falar o arquétipo mental. O que é um arquétipo? É um filtro mental que eu coloco para suportar as dores. Que dores? Eu já falei. As 5 raízes: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. E olha o líder aqui controlador. Como que é esse líder controlador? Falei do líder vitimista, agora eu vou falar do líder controlador. O líder controlador é aquele que centraliza tudo para si. Ele não delega, ele não confia em ninguém. Esse líder, ele vai viver cansado, ou ele vai ser aquele líder abusivo, às vezes truculento. Ele é meio manipulador no nível de querer que sempre a verdade dele seja
sobreposta, seja acima de todos. Ele não é um líder aberto para trazer uma demanda que é bom para todo mundo. Esse líder, ele, além de centralizar, ele vai ter dificuldade de delegar. Tudo que envolve delegar alguém, ele sempre vai querer tomar a frente. Ele é como se ele estivesse prevendo o futuro. Quem que é assim que prevê o futuro? Que acha que fulano, ciclano e Bertrano não tem capacidade de nada? Aqui está revelando algo. E esse líder é o líder que mais tem tendência a ter burnout. Por quê? Porque ele é o líder fazedor. Por quê? Porque ele não confia em ninguém. Olha o padrão inconsciente desse líder aqui, ó. Medo de perder o controle, medo de ser frustrado, medo de ser traído numa parceria. Qual é a frase de impacto que ele vive tentando aqui, ó? Inconscientemente, ele tem um decreto aqui, ó. Ele tem medo de crescer. Por quê? Porque crescimento financeiro exige rompimento com o sistema. Você não sabe, mas você é muito leal àquilo que você recebeu da sua infância. A mente é leal. A mente é muito fiel àquilo que ele recebeu. Se ele não viu ninguém lá atrás prosperando, ele vai ter dificuldade de prosperar. Por quê? Porque ele quer manter o controle, ele quer manter a lealdade inconsciente com o padrão disfuncional do sistema. Olha como que esse líder vai para frente. Ele, em vez de motivar, ele vai ter uma tendência de desmotivar a própria equipe. Por quê? Porque ele não olha para possibilidades, ele só vai olhar para os desafios. Esse líder vai ter um crescimento travado, um crescimento que é debaixo de muito esforço constante que ele vai poder fazer algo, mas na mente dele, a capacidade dele é reduzida não por aquilo que ele representa, mas por aquilo que ele vê sobre si. Na realidade, esse comportamento ele é fruto de uma ferida. Eu tinha muito disso. Eu fugia de ambientes desafiadores, porque eu não tinha a humildade de pedir ajuda. Quando o ambiente era desafiador, que eu não tinha um know-how dentro desse ambiente, em vez de eu pedir ajuda para crescer, eu fugia. Por quê? Porque no meu inconsciente aquele ambiente ia me rejeitar, mas era eu que rejeitava o ambiente. Talvez você não cresce, não é porque você não tem competência, é porque você rejeita ambientes desafiadores, porque você tem uma raiz do inconsciente, provavelmente a ferida da rejeição. Quem tem a ferida da rejeição, rejeita ambientes desafiadores. E ele é aquele indivíduo procrastinador e perfeccionista. Olha outro líder aqui que tem dificuldade de prosperar, que é o líder reativo. Ó, já falamos de dois. O líder vitimista, o líder controlador, e tem o líder reativo. Esse daqui é aquele que, antes de aceitar o que é proposto aqui, se ele acha que ele não tem capacidade, ele vai começar a atacar as pessoas. Esse é aquele líder que não se coloca para ajudar, mas ele acaba atacando aos próprios colaboradores, sempre culpando o outro. Olha que forte isso daqui, ó. Esse daqui, ele corresponde na defensiva. Ele explode sob pressão, ele interpreta, ó, quando traz um feedback para ele ou para ela, ele interpreta um feedback negativo como um ataque. No que ele interpreta esse feedback como um ataque, ele automaticamente ataca a pessoa. Ó, decide sempre no calor da emoção. Olha o padrão inconsciente. Ele tem uma autoproteção agressiva. Como que é a liderança dessa pessoa? Liderar, ele sempre vai ser para ele um sinônimo de ousadia, mas não de ousadia de ir para cima para buscar um meio de ajudar a equipe, não. É sempre reagindo, sempre atacando. Esse ambiente sempre vai viver tenso, ele sempre vai ser envolvido em decisões impulsivas, ele vai ter dificuldade de recalcular a rota. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Vocês estão tão quietinho? Vocês estão tão quietinho? Sim ou não? Então, depois eu vou querer um feedback de vocês, combinado? Levanta a mãozinha. Ah lá, a Joyciele está falando sim. Agora aqui a gente vai entrar no conteúdo. Olha como que é o nosso... Aqui, gente, eu estou dando uma degustação para você da nossa mentoria, que é o DNA de alto impacto.
Para quem? Para quem nasceu para liderar. Só que você só nasceu para liderar com êxito quando você trabalha neurologicamente a sua estrutura interna. Eu não vou entregar para você uma simples aula motivacional. Eu vou entregar para você uma estrutura, para você ter uma mentalidade de governo. É uma arquitetura mental de alta performance. Para quê? Para você aplicar na sua vida. Então, bora lá. Entrando agora, eu vou entrar no conteúdo. Primeiro passo para a gente ter governo e exercer com maestria aquilo que a gente já carrega é a gente ter um propósito bem definido. Então, o que é verdadeiramente, Cleide? O poder da auto-performance. O poder da auto-performance nada mais é do que um propósito definido. E todo propósito definido, primeiro, começa do lado de dentro. Como, Cleide? Primeiro é uma estrutura na mente. Nada flui primeiro no físico, primeiro tudo flui no sistema mental, ou seja, tudo que você vê foi criado por uma mente criativa, uma mente pensante. Só que quando a gente não tem o nosso propósito bem desenhado, com base naquilo que eu já carrego, nós vamos ficar perdidos na tarefa. E quem não cria mentalmente vive reagindo a lideranças externas. Então, o verdadeiro líder, de verdade, é aquele que sabe criar mentalmente com base no seu propósito. E olha como que o cérebro funciona. O cérebro, ele trabalha de 3 formas específicas. Primeiro, ele não vai desperdício, ele não vai focar aonde tem desperdício. Por quê? Porque o cérebro, ele é inteligente, ele vai focar aonde você presta atenção. Se você não tem bem definido e desenhado aqui, ó, o seu propósito de vida, a sua missão, os seus valores, aonde você quer ir, com quem você quer ir, esse desperdício de energia vai fazer com que o seu cérebro não trabalhe a seu favor. Pelo contrário, ele vai gerar desperdício de foco. Por quê? Porque ele trabalha dessas 3 formas. Primeiro, ele vai identificar para onde você está olhando. Depois, você vai sinalizar para ele especificando o foco. O cérebro precisa de clareza para organizar a energia para sair do ponto A, pega a chave, para sair do ponto A para chegar no ponto B. Você só sai do ponto A para chegar no ponto B se neurologicamente o seu cérebro entendeu qual é a rota, qual é a direção. Existe o CEO da mente, eu falo isso para os meus mentorados. O que é o CEO da mente? Ele é o córtex pré-frontal, é essa parte da nossa mente. É ela que gerencia o caos, é ela que gerencia as coisas. E quando nós estamos aqui, ó, pega a chave, imerso num monte de trava, bloqueios, feridas emocionais, essa parte da mente, ela fica comprometida e ela vai trabalhar no automático. Ou seja, ela vai trabalhar com base naquilo que a mente tem de percepção. Por isso que muitas pessoas vivem uma vida estagnada. Por quê? Porque a mente automatizou o padrão inconsciente. Ou seja, quando a pessoa vai prosperar, é quando ela se livrou do padrão inconsciente repetitivo herdado, que foi exatamente o que eu fiz. Por que eu rompi? Porque eu rompi com aquilo que eu herdei, ó, na minha família. Ninguém prosperava, ninguém fazia faculdade, ninguém viajou para fora do país, ninguém tirava carta. Era uma família que tinha muitos problemas financeiros, conflitos. Daí eu entrei aqui, ó, nessa família. Eu rompi com o padrão inconsciente. Como? Mudando a rota, mudando a minha mentalidade. Eu fui a primeira que fiz faculdade, viajei para fora do país, tirei carta, criei um modelo de negócio. Então, se na sua mente você não tiver tudo definido e desenhado, você vai viver o padrão inconsciente do seu sistema biológico de origem. Por quê? Porque a mente trabalha por símbolos e ela vai entregar para você justamente aquilo que ela carrega. E o que ela carrega, Cleide? 2 coisas, o que eu herdei e o meu passado. Agora faz uma reflexão aqui, ó.
Faz uma reflexão. Você é o que você herdou? Você é o seu passado? Você quer o resultado financeiro dos seus ancestrais aqui? Se você não quer, essa aula é para você, porque aqui é para os ousados, que resolveu romper com o padrão inconsciente, que até então tinha uma lealdade, não por amor, mas por dó. Pega a chave. Por dó, nós somos leais inconsciente ao nosso sistema biológico de origem. Isso é neurológico, isso é científico. Por isso que um propósito bem definido é o que vai dar sustentabilidade para você ter uma carreira, um modelo de negócio, romper. Por que o indivíduo não rompe? Eu falo isso com base na minha experiência. Eu atendo pacientes que eles não sabem nem a habilidade, nem o dom, nem o talento, nem o que eles carregam. Desculpa, se você não sabe o que você carrega, qualquer direção é uma direção. Tem até uma frase famosa da Alice do País da Maravilha, que é do gato. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer rota é uma rota, vai para qualquer lugar. E eu não estou falando com qualquer pessoa, porque eu quero até parabenizar você, porque você está aqui dentro de uma sala de aula. Se você está aqui é porque você está buscando uma direção. Mas está na hora da gente acordar para a vida e esperar que vai vir um mapa pronto. Não vai, o mapa pronto está dentro de você. E esse mapa, às vezes, é uma construção mental. E o primeiro passo aqui é ter um propósito definido, e é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. Olha que forte isso daqui, ó. Sem direção, a dispersão. O que é dispersão? A pessoa desperta, que não sabe para onde ir, e como o nosso cérebro ele vai focar em algo, então ele vai focar no que não é útil para você. Olha que forte isso daqui. Atividade não é um processo, ou seja, tem gente que é muito fazedor. Ele acha que prosperidade é fazer. Não é. Prosperidade de verdade é você acessar a sua identidade divina e ter um propósito claro e definido. Você não precisa ser boa em tudo, ou bom em tudo. Você só tem que ser bom naquilo que você carrega. Por isso que muita gente desperdiça o que carrega. Por quê? Porque como ele, ó, pega a chave, ele é fácil em determinadas coisas, no inconsciente, ele acha que todo mundo é. Daí ele desperdiça o pote de ouro que ele tem, que é a sua habilidade natural de fazer algo. Eu vou trazer clareza para isso daqui. Eu amo dar aula, eu amo estar aqui. Mas isso daqui foi uma construção. Eu aprendi a amar isso daqui porque eu desenvolvi uma habilidade, uma competência. E habilidade e competência é um recurso treinável. Ninguém prospera sem trabalhar a sua habilidade, a sua competência. Por quê? Porque o seu cérebro não é o seu amigo. Ele vai sempre te sabotar para você viver na mesma. Então, quando ele vai fazer isso? Quando ele quer economizar energia. Vai virar cansaço. O líder que não decide antes de andar, não chega em lugar nenhum. E olha que interessante isso daqui. Como que a gente sabe se o nosso propósito é vago? É quando a gente não tem direcionamento. É quando a gente não sabe o que fazer. Então, olha, pega a chave. Se você sabe o que você carrega, primeiro passo, você tem que entender o que eu carrego é para quem. Porque dinheiro, pega a chave, dinheiro é uma moeda de troca. Eu dou um produto, aliás, eu forneço um produto ou um serviço para ganhar algo em troca. E aqui entra um propósito definido. Para quem que é o meu produto ou serviço? Quanto eu quero ganhar? O que eu estou fazendo para isso? Para quem é para isso? E em quanto tempo eu pretendo fazer dinheiro com isso? Isso daqui, gente, tinha que ser desenhado na nossa mente, com um passo a passo, bem simples, já na ponta da na língua. Quando o indivíduo, ó, ele não tem isso desenhado, desculpa, você não vai prosperar porque a sua mente não vai entregar nada para você. Primeiro você tem que saber o que você carrega. Primeiro você tem que entender, através de um passo a passo, como que você vai chegar num valor X fazendo o quê?
Tá fazendo sentido, gente? Depois eu quero que vocês compartilhem comigo. Então, pega a chave aqui, ó, porque algumas pessoas com a mentalidade infantil pensam assim: ah, eu quero ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. Faz com um produto ou um modelo de serviço. E pega a chave. Pega a chave. Dinheiro não é propósito. Dinheiro é consequência. Propósito é algo organizado para você ter poder pessoal, clareza e performance para ir para a vida oferecendo algo para fazer dinheiro. Só que a mentalidade que governa aqui é aquela que tem bem claro o que é que eu entrego para a vida, que eu posso potencializar, fazendo disso o meu propósito. E quando isso gira uma chavinha dentro de você, quando você já encontrou o seu propósito, eu falo isso muito forte para os meus pacientes e alunos, porque o propósito nada mais é do que um desejo ardente de fazer algo. Existem dois tipos de desejo, o ardente e o morno. O ardente é aquele que suporta o desconforto. O morno é aquele que negocia. Quem é você? Você é aquele que tem um desejo ardente, que vai superar todos os desafios, suportar o desconforto, buscar trabalhar sua capacidade, sua habilidade. Ou você é aquele que tem um desejo fraco, que negocia? Ou você é aquele que tem a identidade que ainda não gerou resultado, não organizou as coisas? Olha que forte, desejo ardente, ele organiza o comportamento, é de dentro para fora. Quando você começa a escolher diferente, falar diferente, agir diferente, você está mostrando um caminho neural. Eu falo muito isso para os meus pacientes. O caminho neural é como se fosse um rastro. Você vai passar repetidamente no mesmo lugar com uma nova mentalidade, um novo lifestyle, uma mudança de mente. Você só constrói uma rota neurologicamente funcional se você tiver um desejo ardente. Primeiro passo, construção de propósito. Organizar isso mentalmente. Segundo passo, desejo ardente. E como que vai trabalhar esses pilares, Cleide? Se você tiver ligado, você já vai catar a caneta e escrever esse pilar aqui, ó. Pega a chave. Essa estruturação interna, ela se dá em 4 pilares, ó. Pilar físico, pilar emocional, pilar espiritual e pilar intelectual. Essas 4 forças humanas, elas trazem 4 dimensões que vai trabalhar ao seu favor para você ser um homem ou uma mulher próspera e bem-sucedido. Quando isso está alinhado internamente, isso daqui virá uma potência. E quando isso daqui está desalinhado internamente, isso daqui perde força. Porque toda a construção que você vê de império aqui fora, primeiro seguiu esses 4 pilares: físico, emocional, espiritual e intelectual. Não tem como você estruturar algo se não passar por esses pilares. E quando o indivíduo está desalinhado, o desalinhamento, gente, ela é a raiz do fracasso. Na maioria, as pessoas não fracassam por incapacidade. Elas fracassam por desalinhamento. E olha que eu acho lindo que Deus, na criação do homem, ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todo indivíduo carrega a semente da prosperidade, mas nem todos vão prosperar. Por quê? Porque eles estão desalinhados do propósito eterno. Eles estão desalinhados daquilo que eles nasceram para ser. E esse desalinhamento que gera a raiz do fracasso. E olha que interessante, vamos recapitular aqui, ó. Primeiro, a gente vai entender
o nosso talento, a nossa paixão, identificando as nossas habilidades naturais. Aqui você já está construindo, ó, aqui é uma construção de propósito. Propósito precisa respeitar de forma natural aquilo que você carrega. E eu vou trazer 4 pilares para você entender como que funciona isso daqui. Primeiro pilar, o talento ele é algo natural inerente ao homem. É igual o que eu estou aqui, eu amo dar aula, eu tenho facilidade, eu adoro, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Olha para você, eu vou até fazer um exercício junto com você. Ó, olha para você, para sua carreira profissional. Se você pudesse dar uma nota para você de 1 a 10, que nota você daria para sua carreira? Mentalmente. Agora, olha que interessante isso daqui. Pergunta para você mesmo, o que eu faço hoje é o que eu faria para o resto da minha vida? Sim ou não? Se for não, já é um sinônimo que você está desalinhado com o seu propósito, com o seu talento. Vamos para os pilares. Primeiro pilar, talento natural. É você entender o que você carrega. Segundo, paixão emocional por aquilo que você faz. Terceiro, dá um significado espiritual para aquilo. Como assim, Cleide? Dá um significado espiritual. Vamos trazer para o meu contexto. O que eu faço? Eu ajudo pessoas, ajudo não, porque ajuda você dá para quem não tem condição de pagar. Eu ensino pessoas a destravar a mente através de um protocolo terapêutico ou de uma mentoria. Então, aqui ó, tem um significado espiritual. Pergunta para você o que eu entrego para as pessoas, o meu modelo de negócio, produto ou serviço, tem mudança significativa na vida das pessoas? Tem um significado espiritual? Ó, então aqui já foram 3, ó. Talento natural, paixão emocional, significado espiritual, clareza intelectual. Como assim? Eu tenho um passo a passo aonde eu quero ir, com quem e como. Se eu não tiver bem desenhado, eu vou ficar fraca na rota, por mais que eu já sei. Mas se eu desperdiçar aqui, ó, sem ter clareza, isso daqui vai trazer desmotivação. E olha por que algumas pessoas elas não encontram resultado na vida dela. Porque, primeiro, tem que respeitar 3 processos. Fluidez. O que é fluidez? É quando eu já encontrei esses 4 aspectos. Agora eu vou fluir de acordo com aquilo que eu já carrego. Eu vou ter uma mente focada, eu não vou desperdiçar aqui, ó, com tarefas ou com entretenimento. Eu vou ter uma visão só para aquele foco, para aquele meu processo, para aquele meu propósito. Então, eu vou fluir aonde? Eu vou fluir naquilo que eu já idealizei, naquilo que eu estou plantando, mesmo que venha a adversidade. Eu acho interessante que quem empreende com propósito pode vir a maior adversidade do mundo. Esse indivíduo não vai parar. Ele vai ser um ser imparável, porque ele não vive pelo resultado. O resultado é uma consequência inevitável. Ele vive pelo propósito, ele vive pela missão, ele vive pelos valores. E aqui entra esse significado espiritual que eu estou mencionando para você. Então, esse indivíduo ele vai fluir, ele vai ter constância, ele vai ter performance sustentável. É exatamente hoje no nível que eu estou fluindo. Performance sustentável como, Cleide? Eu estou obstinada. Eu não tenho olhos para mais nada. Eu só olho para aquela direção. Por quê? Porque eu já compreendi o meu propósito, a minha missão, meus valores, e eu estou indo para a vida. Por que eu trago assim desenhado isso daqui? Para você compreender que às vezes a gente se distrai com o entretenimento. A gente desperdiça muito tempo com coisa que não nos leva para lugar nenhum. E olha que interessante, recapitulando. Então, a gente tem o talento, a paixão, que é o significado do propósito, e esse propósito precisa respeitar a nossa natureza, que foi o que eu falei, talento natural, paixão emocional, significado espiritual e o nosso processo intelectual. Quando a gente respeita esses pilares que eu acabei de mencionar, aqui a gente vai criar, ó, nós estamos criando.
uma arquitetura de alta performance. Quando você chega nesse nível aqui, é quando você já superou todos os bloqueios emocionais e você entra numa criação mental. E olha como que funciona essa arquitetura de alta performance. Primeiro, a criação mental. Segundo, propósito definido. Terceiro, desejo ardente. Quarto, foco organizado. Quinto, talento natural. Então, essas forças alinhada ao quê? Vamos recapitular. Alinhada ao físico, ao emocional, ao espiritual, ao intelectual. Aqui mora a chave do sucesso de toda a liderança que pretende um dia criar um produto, um modelo de negócio e deixar um legado. E a pergunta que eu quero fazer é: qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Alguém que superou, rompeu e prosperou? Porque eu ensino isso para as minhas mentoradas. Existe 2 R, o que rompe e o que repete. O que rompe é o que rompe e repara, e vai para a vida. E o que repete é o que vive o mesmo padrão inconsciente de estagnação do modelo parental aqui. E dentro da mentoria, o DNA da auto-performance, você vai ter um passo a passo, 4 aulas comigo, ao vivo, para você superar. Com o quê? Com aula estruturada, com exercício terapêutico, com acompanhamento pelo WhatsApp, para você romper com o padrão inconsciente herdado que impede você de ter resultado financeiro, emocional, espiritual. Para quem que é essa mentoria? Não é para todo mundo. Primeiro passo, quem não investe na sua vida já está mostrando neurologicamente que ele já não tem para onde ir mais, que a vida dele está boa. Por que eu falo isso? Porque durante muito tempo eu tinha uma vida pequena, escassa, porque eu não investia em mim. Eu só queria o recurso financeiro, mas eu não queria pagar o preço sobre aquilo que eu deveria aprender. Só que aqui mostrava um padrão inconsciente meu, de quê? De uma mente escassa, de uma mente pequena. E eu só pude governar sobre aquilo que eu pago. Cleide, não é para todo mundo, por quê? Porque existe um investimento aqui. Essa mentoria são 4 encontros, 4 semanas, onde eu vou entregar para você um passo a passo, através de videoaula, exercício, e-book, um acompanhamento direto comigo, para você romper de uma vez por toda e deixar um legado de rompimento, porque a ciência diz que aquilo que eu não rompo, eu transmito como um legado para as próximas gerações. E quanto que é isso? É 12 vezes de R$ 58. Por apenas 12 vezes de R$ 58, você vai ter uma mentoria ao vivo comigo. Essa mentoria vai ficar gravada, se você não conseguir assistir, mas ela vai ser ao vivo 4 quinta-feiras, onde eu vou entregar aulas e exercício e tirar todas as dúvidas de vocês. Parcelado em 12 vezes de R$ 58. E essa oferta que eu estou fazendo para vocês, ela vai ficar em aberto por apenas 24 horas. Por que, Cleide? Porque como a minha demanda está aumentando muito, se em 24 horas vocês não decidirem, tem outra turma que vai querer. E eu não quero grupo grande, eu quero grupo pequeno. Por quê? Porque eu quero dar uma atenção especial para quem decidir. Então, se você quiser caminhar comigo nessa mentoria, 12 vezes de R$ 58, que dá apenas 697, você é meu aluno, você vai ter o meu apoio, o meu passo a passo. Eu vou direcionar você com exercício validado pela neurociência e também pelas escrituras sagradas, porque tudo que eu aplico tem embasamento científico e também teológico. Tá fazendo sentido, gente? Eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês para conversar comigo.
Quem que vai querer entrar na mentoria? Ou vocês respondem, ah lá, tá fazendo muito sentido. Gente, o que vocês acharam dessa aula? Trouxe clareza para vocês? Sim ou não? Responde aqui para mim se trouxe clareza. Muito, muito. Quem que tem interesse de entrar comigo nessa mentoria sendo meu aluno? Eu pegando você pela mão. O que vai ter nessa mentoria? Eu vou mostrar para você o exercício da voz compulsiva, essa vozinha, ó, que fala. Fique tranquilo que você não tá louco. Todo mundo tem uma voz na cabeça. Essa voz compulsiva que fala, massacra você aqui dentro. Por quê? Porque ela consulta o seu padrão emocional geracional. Nas nossas células tem memória. Então, consulta toda a memória de dor. Ó, vou trazer um exercício terapêutico para você compreender. Quando você pensa em dinheiro, qual é a primeira sensação que vem? De medo, de falta, de coisas destruídas. Por exemplo, quem teve pai alcoólatra, que toda vez que recebia, ia direto para o bar e chegava sem nada em casa, tem um mapeamento da árvore genealógica, eu aplico esse mapeamento. Então, a criança associa que dinheiro tem uma conotação de dor, de tragédia, igual o que aconteceu comigo. Gente, foi mais de 5 anos estudando os padrões de comportamento inconsciente que impede o indivíduo de prosperar. E graças a Deus eu estou tendo muito, mas muito resultado. Então, eu vou aplicar o mapeamento da árvore genealógica, onde você vai pegar todas as nuances dos padrões de comportamento com base na ferida que impede o crescimento financeiro. Você vai entender também como que funciona o exercício da voz compulsiva. Vai ter um exercício de autossugestão, como? Para trazer um alinhamento com o seu propósito. Se por um lado, ó, pega a chave, se por um lado a sua mente aprendeu a ser escassa, agora ela vai aprender que a prosperidade é um recurso natural que já existe dentro de você. Bora avançar. Ó, eu vou finalizar essa aula. Quem quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu direct ou lá no grupo, procura eu, ou procura o Matheus está aqui, e daí a gente vai trabalhar junto essa demanda, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta, sim ou não? Só responde para mim, sim ou não. Boa noite, Cleide. Boa noite, minha querida. Regina falando. A questão da procrastinação, uma mulher que procrastina as tarefas domésticas, por trás dessas questões, há os padrões emocionais gerados pela maternidade doente, ferida? Totalmente. Quando o indivíduo procrastina, não só nas tarefas domésticas, tá? Em todas. Tem gente que procrastina no relacionamento amoroso, na vida financeira. Essa procrastinação tem uma causa e uma origem traumática. Ninguém procrastina porque quer. A pessoa procrastina porque ela tem uma demanda emocional para ser tratada. No seu caso, é que você deve ter sofrido abuso infantil. O que é um abuso infantil? Abuso infantil é quando o pai ou a mãe exige mais do que a criança pode entregar. Então, quando a criança foi cuidador do irmão, é um abuso infantil. Quando a criança teve que fazer tarefa doméstica muito cedo, é um abuso infantil. Então, essa mulher na fase adulta, ela vai associar, ó, por associação, que fazer tarefa doméstica é muito doloroso por causa do símbolo que tem na mente. Dela vai fugir. Faz sentido? Quem que perguntou isso para mim? Tânia? Tânia, fez sentido? Caiu alguma ficha aqui? Sim, sim. Quem que abusou de você e exigia muito de você, a mãe ou o pai? Não era em relação a mim, era em outra pessoa que me pediu auxílio. Ah, então essa pergunta não é para você? Não, é para uma sobrinha, no caso. Então você vai perguntar para ela assim: quem que exigia demais dela quando ela era criança que nenhuma demanda que ela fazia era boa o suficiente? Certo. Obrigada, gratidão. Gente, quem mais quer fazer alguma pergunta, mas de preferência referente ao que eu ministrei aqui? Senão eu vou estar desligando. E quem quiser o meu acompanhamento, procure, entra comigo lá no direct, no WhatsApp. Você quer falar, Joyce?
Essa aula vai ficar gravada, tá, gente? Quem entrar na mentoria vai ter acesso a ela gratuita. Tá bom? Então, vou finalizar, tá bom, gente? Ó, um beijo no coração, fiquem com Deus e bora avançar, né, gente? Bora ter uma vida próspera e bem-sucedida. E é a única forma de a gente trabalhar a nossa mentalidade. Tá bom, gente? Um abraço.